Olá, meus amigos, minhas amigas e seguidores em todas as redes sociais. Estamos aqui de volta falando de um grande resultado conseguido pelo Galo. O Galo ganhou. O Galo ganhou do Cruzeiro, que era considerado o favorito para o grande clássico acontecido no sábado passado. E o resultado foi surpreendente, não para mim, que analiso as coisas dentro daquilo que eu aprendi no futebol, que uma partida de futebol são 11 contra 11. Depende muito da vontade de cada atleta envergando a camisa do seu clube. É isto que aconteceu. E o resultado veio contrariar muitas pessoas que tem o seu canal, tem um microfone diante para falar o que bem entende sem nada entender. O resultado de 3-1 sobre o Cruzeiro, com uma grande atuação de Cassieira, uma grande atuação de todos os jogadores do Galo, mas sempre tem um que joga bem, mas se empolga muito e decepciona, como foi o caso do Valentão Lianco, que realmente ele tem praticamente alguns meses dentro do elenco, porque ele realmente não traz segurança para o torcedor e mais ainda para a comissão técnica do Galo. Ele já repetiu isto que aconteceu sábado várias vezes, dando uma de valentão. E mais ainda, quando ele dá uma de valentão, é porque ele quer conquistar a liderança dentro do elenco do Galo. E está muito distante disto. Não se consegue liderança com agressão, com gritos. Ele simplesmente terá um período muito curto no elenco do Galo. Mas o que eu fiquei muito satisfeito foi exatamente que aqui nesse canal, o canal do Lafetar, ou o canal Birru Esportif Lafetar, eu sempre falei, como se diz na gíria, com os pés no chão. Eu não mudo de opinião com relação àquilo que eu aprendi nos bastidores do futebol. Nós não podemos julgar um treinador que veio da Argentina e que simplesmente está aqui praticamente há 2 meses. Aquele que fica já falando fora Barba Rodrigues, está muito enganado. Muito enganado. O senhor que me acompanha, a senhora que me acompanha neste canal, sabem muito bem o que eu dizia sobre Cuca e Sampaoli. Nunca acreditei nos dois e mantive firme naquilo que eu falava. E o final, todos nós sabemos: fracasso do Cuca e fracasso do Sampaoli. Mas, por exemplo,
Eu defendi aqui a permanência do argentino Milito, Milito que chegou ao ponto de, com um elenco fraco, chegou a vice da Libertadores e a vice da Copa do Brasil. O Milito não aguentou o H gordo não aguentou aquele outro que bebe um gole d'água depois que malha uma pessoa, aquele outro que é o pede toda hora, pede like, é o Siri like, e todos eles se dizem torcedores do futebol mineiro, quando na verdade não são torcedores. Então são torcedores, simplesmente querem ir na contramão daqueles outros comentaristas de verdade, comentaristas formados, preparados de outros canais para poder realmente aparecerem. Mas se deram mal. Até minutos antes de o Galo entrar em campo, o Cruzeiro para eles, né? O H gordo, o toma água, o Siri like, era o favoritíssimo. E minutos antes criticaram o Barba, que não entendia a escalação. Aqueles torcedores que iam na onda. O Barba não sabe escalar, fora Barba. E aí esqueceram de me acompanhar aqui no canal quando eu disse que o Barba estava conhecendo o elenco. Ele não morava no Brasil, então ele estava conhecendo o elenco. E mesmo com jogadores assim adoentados no departamento médico, ele armou uma equipe com um sistema de jogo que eu gosto, porque acompanhei o Barba no Estudiantes, e que esse mesmo Barba aqui no Estudiantes deu nó no Flamengo, deu nó no Corinthians, deu nó no Palmeiras. E por que ele iria esquecer o que ele aprendeu? Aprendeu ganhando 5 belos títulos no exterior. E o Barba, acreditem, até me contrariou quando fez o Bernard jogar a primeira partida dele. Porque depois de um ano e meio, o Bernard jogou a primeira partida no Galo, obedecendo religiosamente o esquema tático. Todos jogaram bem, mas voltando, só mesmo o Lianco é que desentoou. E aí, o que se viu foi um Cruzeiro forte, sendo respeitado pelo Galo. Por incrível que pareça, o Galo teve 30% só com a bola nos pés, e o Cruzeiro teve 70%. O Cruzeiro simplesmente jogou aquilo que ele sabe jogar e valorizou por demais a vitória do Galo, 3-1. E mais uma vez repito aqui, que coincidência ou não, após o vídeo anterior neste canal, o Rubens Menin pegou o boné dele e saiu
do circuito, não mexe mais com futebol. O parente dele também saiu do circuito, não mexe mais com futebol. O que se viu foi que os jogadores ficaram mais relaxados, os jogadores se sentiram mais seguros, os jogadores fizeram uma grande homenagem ao Hulk, o ídolo maior do Galo. Dificilmente o Galo encontrará um ídolo que deu alegrias durante 5 anos à torcida que hoje está lutando para ficar mais alegre com as atuações do Galo. E eu continuo daqui dizendo que o certo é a permanência do Barba. O Barba já deu demonstrações de sinceridade e o elenco gostou. O elenco não gosta de traíra, como nós falamos no futebol. Jogador de futebol gosta de conversar olho por olho, olho no olho. E o Barba não foi traíra quando chegou durante uma entrevista e disse que os jogadores precisavam honrar a camisa do clube. E aí ele vai conquistando um por um pela sinceridade. Não vai conquistar todos. Entretanto, nós temos aí muito em breve a janela de mais contratações e tenho certeza absoluta que no mínimo 3 ou 4 jogadores o Barba terá para formar uma equipe forte para que na virada do segundo turno conquiste pelo menos o direito de disputar a Libertadores o ano que vem. Mas por que digo isso? Porque isto deve estar no contrato assinado, porque o elenco precisa fazer outra limpeza, sair alguns jogadores que não querem ficar, e eles, ao saindo, vão dar condições para contratações de 3 a 4 jogadores. O Cassieira já está aí dando o recado dele: 4 jogos, 3 gols. E outros jogadores estão indo muito bem, obrigado. Agora é manter esse grupo coeso, esse grupo que dentro de campo lutou, contrariou aqueles falsos jornalistas, falsos comentaristas, e foi lá e ganhou do poderoso Cruzeiro, sem aqui nenhum deboche. O Cruzeiro está muito bem, e vai realmente honrar o futebol mineiro. Vai continuar honrando. E mais ainda, o Barba foi tão surpreendente que pegou até o próprio Cruzeiro desprevenido. Mas o que o Barba fez é fruto de trabalho, análise de cada jogador, principalmente comportamento fora de campo, porque se o jogador tem um comportamento bom fora de campo, dentro de campo ele vai produzir muito bem. E mais ainda gostei que o Barba adotou o sistema de concentração. Realmente não é para punir o atleta, é porque normalmente o atleta é casado,
ele é solteiro, ou então gosta de passear para ali, para acolá, e isso desgasta numa véspera de jogo. Dentro da concentração, um dia antes, os jogadores se conhecem melhor, porque no dia normal de treinamento, todos chegam para treinar e depois cada um vai para sua casa. Não há aquele conhecimento, aquela amizade que se forma quando está todo mundo junto. Então, parabéns para o Barba, e que isso aconteça para qualquer partida, seja contra o Cruzeiro Forte, seja contra o Madureira, seja contra o Olaria, seja contra o Palmeiras. Faça isso. É também um ponto positivo para o Barba. E dizer para aqueles que ficam diante do microfone tentando adivinhar, ou tentando, melhor dizendo, azarar o Galo, é que não vai dar certo sempre. Não vai dar certo. Eles vão ter que respeitar realmente o Galo. Pois é, meus amigos, o Galo ganhou. O Galo ganhou, fortaleceu o futebol mineiro, que estava sendo já ridicularizado. É isso aí. Quem vos falou? Levi Lafetá, jornalista profissional, radialista profissional, administrador de empresas, bacharel em direito e general manager de futebol. A senhora não sabe? O senhor não sabe? Aqui embaixo tem um link. Acompanhe um pouquinho do meu currículo, que vai entender que é um general manager de futebol. Lembrar mais uma vez, para aqueles que às vezes perguntam: quem é esse Levi Lafetá? Aquele que fica com o microfone em frente, falando que conhece o futebol mineiro. Mas eu não, eu rodei o mundo, rodei 23 países. O primeiro jogador brasileiro a jogar na Inglaterra, eu era o procurador dele, Francisco Hernandes Lima da Silva, o Mirandinha. A CPI do Senado de 2001, que falava sobre futebol, eu fui escolhido para falar sobre futebol. Se eu não falar, o senhor não vai saber. Não estou aqui exibindo, simplesmente é porque quando eu quero proteger o Galo, falando sobre aquelas pessoas, o H Gordo, o Toma Água, o Cirilaic, é porque eu preciso mostrar o meu currículo. Eu não sou aquele paraquedista no futebol. Até a próxima. O meu Pix está aqui abaixo. Colabore com o canal. Colabore, que nós temos novidades para a partir do mês de junho. O nosso estúdio está sendo preparado para dar uma melhor apresentação aos senhores. Aquele abraço. E o like é bom se o senhor gostou do que eu falei. Like não se pede antes de ouvir o que o jornalista vai falar. Aí que está o detalhe. Like se pede como se fosse um presente, mas se não agradou, claro, não deu like. E também não se inscreva. Eu penso assim: primeiro trabalhar para depois ganhar um presentinho. Bem diferente dos outros que deu like. Não é bem assim. Eu respeito o senhor, eu respeito a senhora, respeito todos que estão do outro lado da telinha. Aquele abraço e até a próxima.